Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos assim falando daquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E desde já queremos desejar a todos um feliz ano novo, que Deus esteja abençoando rica e poderosamente a vida de todos os irmãos. E quando nós recebemos essa oportunidade para estar falando nessa manhã, eu comecei a pensar em alguns assuntos, né? E um dos assuntos que me trouxe a memória, nos veio a memória para que nós pudéssemos assim desenvolver nessa manhã, é um assunto interessante. Como eu queria ser que nem o irmão Dalton, né? O irmão Dalton dirigiu aqui o culto com uma alegria tão grande, né? Isso é contagiante. Como eu queria ser um pianista como o nosso pastor, né? Que tão bem desenvolve ali o seu filho na guitarra, né? Talvez se eu fosse uma criança eu ia dizer que eu queria ser um deles, né? Não é assim que as crianças dizem? Isso é uma coisa tão natural do ser humano, querer parecer uma com a outra, não é não? É normal, é natural, né? Portanto, o ser humano sempre busca um modelo para assemelhar-se, né? E até as crianças, né? Gostam de querer parecer com seus super-heróis, né? Infelizmente, teve uma das crianças que, querendo parecer com super-homem, né? Ele se jogou de uma janela no apartamento onde morava, essa criança veio a falecer. Mas as crianças têm os seus super-heróis, nós nos afeiçoamos a alguém e gostamos, né? Gostaríamos de ser como aquela pessoa. Isso é uma coisa totalmente natural do ser humano e nós não podemos de forma alguma, né, mudar isso em nossas vidas, querer ser parecido. Vendo aqui o Salt, né, a apresentação do Salt, ele fala que gostaria de ser como Jesus, né? Isso é muito bonito, não é não? Gostar de ser como Jesus, querer ser como Jesus. Deve ser a nossa meta no dia a dia, querer ser parecido com o Senhor Jesus. Desta mesma forma, queridos irmãos, nós temos uma igreja também a ser seguida. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, né, nós não vamos estarmos lendo esse versículo, o apóstolo Paulo diz, né, lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, que devemos ser imitadores de Cristo, né? Como o Salt disse ali que ele queria ser que nem Jesus, o apóstolo Paulo, primeiramente, já havia falado sobre isso, ser imitador de Jesus Cristo. Da mesma forma, temos um exemplo de igreja a seguir. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Esses 5 versículos estará assim nos norteando. Seguindo os passos de Jesus, estaremos assim lendo esses versículos. Agradeço a irmã pela água, tá? Eu estarei lendo o primeiro versículo e sucessivamente os irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
Vamos orar? Logo após estaremos ouvindo uma mensagem musical com a irmã Ângela. Nós te damos graças, ó Deus, pela leitura da sua palavra. Te rogamos, Senhor, que tu fale aos nossos corações. Estamos necessitados, carentes, ó Deus, da sua ajuda. Portanto, ó Deus, fale, Senhor, de uma forma profunda aos nossos corações nessa manhã. Queremos tão somente ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, amém. O título dessa reflexão, é Seguindo os Passos da Igreja Modelo. Santo Deus, tu és a vida em mim, o amor que não tem fim, para sempre. Santo Deus, tu és a vida em mim, o amor que não tem fim. Tu és Senhor e Rei, para todos sempre és santo. Deus que o mundo inteiro fez e no ventre me formou, és Senhor, és Senhor, das estrelas lá do céu, reinas em meu coração, és Senhor, és Senhor, a solidão nunca mais. Deus de toda a criação, que acalma o coração, usa-me, usa-me. Deus de toda a terra e céu, sobre mim derrama o mel, usa-me. Lavou todo o mal e
Queridos irmãos, vamos finalizar o ano de 2023, rogando ao Senhor que possa nos usar nesse finalzinho de horas que temos e o início de 2024, o Senhor nos usando de uma forma tremenda em sua seara. O crente precisa de ser produtivo. Estudamos no domingo passado em nossa classe, lição feita pelo nosso pastor. O crente precisa de ser produtivo. Usa-me, Senhor. A letra que acabamos de ouvir. Usa-me, Senhor. Vamos iniciar 2024 colocando a nossa vida aos pés do Senhor. Muitas coisas Deus quer usar em sua instrumentalidade, mas para tanto você tem que se colocar como voluntário nas mãos do Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me da forma como tu queres. Da forma como tu queres. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Nós não sabemos o que vai acontecer no decorrer de 2024. Mas nós precisamos de ter a certeza que Deus estará e está conosco em todo o decorrer desses 365 dias. Portanto, nós vemos então que essas são algumas observâncias para uma igreja agradar a Deus, os seus membros se colocar como voluntário em fazer a obra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Portanto, para uma igreja ser bem-sucedida, os seus membros precisam de perseverar como a igreja primitiva, perseverar na doutrina bíblica, na doutrina dos apóstolos. E nós vemos que a igreja primitiva, o modelo de igreja que temos, biblicamente falando, esse é o modelo a ser seguido, para que possamos, assim, ser uma igreja que possa ser operante, uma igreja que esteja vivendo de forma que possa agradar o coração de Deus. Ela precisa de se preocupar em estar a cada dia perseverando na doutrina dos apóstolos, na doutrina bíblica, na comunhão, na união entre os irmãos, no partir do pão, ter o prazer de estar junto, e nas orações. Como é gostoso estarmos aqui nas quarta-feiras, aos domingos, quando o irmão Dalton, que eu falei que eu quero parecer com ele quando eu crescer, ele coloca os irmãos para fazer aquela oração curta, né? Mas aquela oração que é objetiva, que vem do nosso coração e vai até o coração de Deus. A igreja, para ser uma igreja operante, ela precisa de desenvolver a cada dia a oração. Antigamente nós tínhamos um grupo de evangelismo na Igreja Batista do Taquaral, que era lá em Senador Camará. Depois essa igreja mudou o nome, passou a ser Igreja Batista Memorial. E nós fazíamos intercâmbio com a igreja, o qual eu era membro, que é a primeira de Senador Camará. E tinha lá um diretor de evangelismo, né? Ele era parecido assim com o pastor Carlos César, né? Ele era parecido com aquele jeitão dele, né? Eu gostava muito. Eu fazia intercâmbio de um grupo com outro. E tinha um cântico, um corinho que marcou muito aquela época, que era o Telefone do Céu. Talvez os irmãos não conheçam, que é muito antigo, os irmãos são novos, né? Que cantava: o telefone do céu é a oração, o telefone do céu é o joelho no chão.
Portanto, irmãos, tudo na vida tem se modernizado. A tecnologia tem crescido de uma forma assustadora. Mas o meio de comunicação que temos com Deus nunca vai mudar. E foi o modelo deixado pelo Senhor Jesus. Entra no seu quarto, fecha a porta, fala em secreto com o Senhor. E com certeza Ele estará em secreto te respondendo. A oração. Como é importante a oração. Já diz um conjunto que o irmão Silas gosta muito, conjunto Gileade, que a oração é a chave da vitória. Né, irmão Silas? A oração é a chave da vitória. A oração move o quê? O coração de Deus. E nós vemos aqui que a igreja modelo, a igreja primitiva, ela cultivava, né? Ela seguia esse parâmetro tão importante. Ela seguia essa observância, que era as orações, né? Hoje temos vivido tempos difíceis, em que muitos querem buscar o pior para as suas vidas. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas estão buscando o pior, procurando se enganar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Eu acho que o irmão pode colocar para nós, né? Que as pessoas procurando ouvir aquilo que querem ouvir, aquilo que possa te satisfazer, né? E então começa agora procurando pregadores, procurando doutores, para que possa satisfazer o seu próprio ego. Está ali 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, dando assim ouvido às fábulas, às histórias. Pessoas que, na verdade, não querem se adequar à palavra de Deus, querem simplesmente que a Bíblia fala aquilo que elas querem ouvir, querem modificar, em vez de se moldar a Bíblia, estão escambando fora, buscando mestre, para que possa assim satisfazer o seu ego, satisfazer aquilo que elas mais gostam, e assim se desviando da sã doutrina bíblica. Em cada alma havia temor. Isso é maravilhoso, irmãos. Em cada alma havia temor, conforme está lá no versículo 4. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Muitas maravilhas aconteciam por intermédio dos apóstolos. Para tanto, o temor ao Senhor era a constância na vida dos crentes. Hoje em dia há uma exigência muito grande em nossas igrejas em relação à vida pastoral, em relação à vida ministerial de alguém. Não, você é um líder, você é um pastor, se ele é um pastor, então ele tem que fazer isso. E aqui nesse versículo 4, acontecia muitas maravilhas na igreja, porque todos tinham o temor do Senhor. Todos viviam debaixo do temor do Senhor. E nós vemos aqui que Provérbios está nos mostrando que o temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o princípio do conhecimento. Se vivemos em temor ao Senhor, ficará mais fácil para poder entendermos um estudo simples da Escola Bíblica Dominical. Hoje estávamos falando sobre isso na classe. Precisamos de buscar no Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos orientar
E uma vez que vivemos o temor de Deus na nossa vida, tudo fica mais fácil. Acontecem grandes coisas por intermédio dos líderes, do pastor. Porque a igreja está vivendo um momento de se encher da graça de Deus, se encher do poder de Deus, é o que está faltando em nosso meio muitas das vezes. Nós nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos de nos encher, de nos nutrirmos com a graça de Deus, de vivermos debaixo do temor do Senhor. Eles tinham o prazer de estar juntos. Está lá no versículo 44. Eles tinham prazer, os crentes da igreja primitiva, tinham prazer de estar juntos. Quantas das vezes a gente vem aqui, pelo menos a feira aqui em Bangu é durante a semana, né? Quantas pessoas que, quando a feira é no domingo, as pessoas, eu não vou assistir o culto todo não, que eu tenho que ir à feira, eu tenho que terminar o almoço, né? E eu já estive lá no início do culto, na escola dominical, então eu posso ir embora, né? E nós vemos aqui no versículo 44 que eles tinham o prazer de estar junto, né? Tinham o prazer de estarem ali na casa de Deus, aprendendo, colocando ali as suas experiências, e é isso que nós precisamos, é trocar nossas experiências. No pouco contato que eu tive com o irmão Ribamar, chegando aqui na igreja, como eu aprendi com aquele homem, como eu tenho aprendido com os irmãos. Mas o senhor é pastor, mas a vida é de eterno aprendizado, né, irmã Adriana? A vida de eterno aprendizado. A irmã é professora de inglês, né? A vida de eterno aprendizado. A irmã está sempre tendo que aprender mais e mais. Todos nós precisamos de aprender cada vez mais. Eu tenho a certeza, irmãos, que o irmão Dalton em casa pega as partituras tudo lá das músicas, né? Fica estudando para ele poder desenvolver teoria musical, uma série de coisas e trazer para a igreja. Portanto, precisamos de desenvolver nossos dons e talentos. Não colocar somente nas costas das outras pessoas. Cada um de vocês tem algo importante. Nós cantamos um cântico que os jovens gostam. Agora vou mexer com os jovens. Você tem valor? O Espírito Santo habita em você. Portanto, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você diz, eu sou crente no Senhor Jesus. O Espírito Santo faz morada na minha vida. Agora, você se submetendo à vontade de Deus, Ele usará você como instrumento vivo e santo em suas mãos, porque aquilo que você lê, o Espírito Santo fará você lembrar. E o Espírito Santo quer usar a igreja para se edificar e edificar a vida dos outros. Vamos iniciar 2024 com desejo, com vontade de caminhar, de braços dados com o nosso pastor, para fazer o trabalho do Senhor e levar a mensagem aos perdidos. Como eu fico satisfeito com o irmão, não me lembro o nome do irmão missionário. Isaac? Zago. Nome diferente, hein? Olha, quando eu crescer eu quero ter um nome desse. Quando o irmão vem aqui à frente com todo dinamismo, né? E fala sobre o trabalho, como foi gostoso, o irmão conseguiu fazer uma síntese aqui e mostrou todo o trabalho. Como é gostoso isso, irmãos? Dedicarmos ao trabalho do Senhor, fazer o trabalho do Senhor com alegria. O irmão falou ali que teve no cemitério, lá no dia chamado Dia dos Mortos, né? Distribuindo literatura. Portanto, é o trabalho da igreja, queridos irmãos, é esse. Uma igreja que não evangeliza, está faltando tudo nela. E o evangelismo não é a partir de A ou B, não. É a partir de cada um que está sentado aí nessas cadeiras. A partir de cada um de nós. Para tanto, nós precisamos de deixar os nossos corações ser quebrados diante de Deus. Antigamente a gente cantava um cântico interessante, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um,
como tu és em nós. Aonde houver frieza, que eu leve o amor. Portanto, queridos irmãos, a começar em mim, a começar em Silas, a começar em Ribamar, a começar em Pastor César, em Ângela, em Leni, a começar em Adriana, em todos que estão aqui nessa manhã. Deus tem grandes coisas para realizar a partir da instrumentalidade de cada um. O trabalho social era feito, valores eram colocados diante dos apóstolos e era dividido à medida que alguém tinha necessidade. Lá não podia ter um espertinho de querer ganhar um mais do que o outro. À medida da necessidade de cada um. Portanto, o trabalho social era desenvolvido. As pessoas tinham o prazer de abençoar umas às outras. Em nossa igreja, nós precisamos de estarmos a cada dia atentos. Atentos como André, irmão de Pedro, lá na multiplicação dos pães, quando ele estava ali observando e viu um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Na igreja, às vezes, tem pessoas sem 5 pães e sem 2 peixinhos, precisando ser abençoadas. E nós precisamos de exercer o trabalho social, né? Está tendo aí uma campanha, agora fizeram até um filme do Betinho, né? Quem tem fome, tem pressa, esse slogan que ele criou. E nós precisamos de estarmos atentos às dificuldades das pessoas. Estarmos a cada dia atentos à necessidade das pessoas, principalmente aos domésticos da fé. Interessante, fiquei muito satisfeito com o nosso garoto propaganda, conforme o irmão, conforme o irmão Dalton colocou aqui. O nosso garoto, nossos garotos propaganda, né? Aqui tem o irmão Robson também, irmão José e irmão Robson. Sempre que eles falavam, olha, mas se você é membro da igreja, está precisando, fala conosco, né? Separado, que nós vamos lhe abençoar também de uma forma restrita, separada. E é isso, irmãos, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas precisamos de trabalhar nesse sentido, ser como André, né? Aquele discípulo de Jesus, observar quem está precisando em nosso meio. Eu fiquei muito feliz quando os nossos queridos irmãos, garotos propaganda, vieram aqui e falaram. Fiquei muito feliz, irmão Dalton. É assim que a igreja cresce, queridos irmãos. É assim que todos são assistidos na casa de Deus. É assim que todos são assistidos na casa do Senhor. E nós vemos então que, através desses testemunhos na igreja primitiva, através dessas observâncias na igreja primitiva, né, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem dá crescimento à igreja não é uma metodologia, não. Hoje em dia está tendo a igreja, como é que é? Coach, como é que é? É coach? Coach, né? Outros movimentos que está tendo por aí, né? Movimentos que muitas pessoas vão e querem, são atraídas por aquilo, né? E querem trazer para suas igrejas. Crescimento na igreja é somente através do Espírito Santo de Deus. Para tanto, precisamos de seguir todas as observâncias que a palavra de Deus nos orienta. Sermos perseverantes em oração, sermos perseverantes naquilo que podemos fazer na casa de Deus para o bom andamento, na promoção do reino de Deus. E nós vemos que a igreja primitiva, ela crescia a cada dia, porque todos tinham tudo em comum, todos estavam unidos em um só propósito. Na igreja não pode haver picuinha, na igreja não pode haver disse-me-disse, na igreja não pode haver mentira. A igreja é considerada como o quê? A noiva de Cristo. Eu falando hoje ali na classe, eu me lembrei desse detalhe, né? O nosso comentarista fala ali sobre a esposa de Cristo, né? E quando nós vamos em um casamento, eu nunca vi alguém falar assim, eu vou lá no casamento e o irmão
Dalton vai estar lá, eu quero ver ele. Ninguém fala isso. Ah, eu vou lá no casamento de fulano de tal, que eu quero ver a irmã Marilene, que vai estar lá no casamento. Não. Eu vou lá para ver o noivo. Não. Eu vou no casamento que eu quero ver quem? Quem? A noiva. A beleza da noiva. Às vezes ela não foi nem muito agraciada. Mas naquele momento ali, ela está magnífica. Não é verdade? Estou sendo franco, né? Se eu fosse uma noiva, ia ser uma noiva feia pra caramba. Portanto, queridos irmãos, a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. Ela precisa de ser perfeita, porque perfeito é aquele que deu a vida por ela. Ele é perfeito, e ele diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E precisamos procurar essa perfeição. Essa perfeição nós encontramos através de um processo. Esse processo está ao alcance do crente, daquele que entendeu o plano de salvação. Esse processo chama-se santificação, que é um processo. A salvação é um ato, é na hora. E precisamos de estarmos a cada dia, né, buscando viver uma vida de santificação ao Senhor, guardando os nossos lábios da impureza e de tomar o nome de Deus em vão. Compromisso lá dos embaixadores do rei, né, pastor? Portanto, cuidar de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala para o jovem Tiago: cuide de ti mesmo. Cuide de ti mesmo. Há um momento que nós precisamos, pastor, de cuidar de nós mesmos. Para que possamos ter algo, conteúdo, que vai de encontro às necessidades daqueles que nos ouvem, nós precisamos de parar e cuidar de nós mesmos. Eu tinha um slogan no nossa live que nós fazíamos lá em Minas Gerais, quando estávamos em pandemia, e eu dizia: agora é tempo de avançar. Aí quando eu fiquei totalmente debilitado, né, eu pensei mesmo que eu tivesse tido AVC, porque eu perdi o jogo da perna direita e da mão direita. E a minha mente ficou totalmente com dificuldade para mim entender as coisas. E eu iniciei ali um quadro diabético. E eu costumava dizer antes, né, que era tempo de avançar. Aí um pastor ligou para mim e falou assim, um pastor de Juiz de Fora: pastor Isaías, o senhor costuma dizer, é tempo de avançar, mas agora o senhor não pode avançar, não. O senhor tem que se cuidar. Às vezes é necessário que o servo do Senhor possa parar para poder se repor as suas energias. Porque a luta que nós travamos como igreja do Senhor Jesus Cristo, como pastores, é uma luta, irmãos, muito grande. E uma luta muito espinhosa. E nós necessitamos somente da graça de Deus. Só a graça de Deus para que possamos sobrepor essas dificuldades. E nós vemos então o crescimento da igreja. É dado somente pelo Espírito Santo de Deus. Não busque uma metodologia lá fora, nas igrejas de culto. Não busque. Não busque. É coach? Falei certo? Né? Não busque essa metodologia. Não é bonitinha, né? É interessante. Chega uma porção de gente. Queridos irmãos, às vezes crescimento não é crescimento. É inchaço. E aonde há inchaço, tem infecção por baixo. Precisamos de estar aos pés do Senhor, deixar que o Senhor nos use, nos venha e possamos ser usados por Ele, conforme a letra da música, né? E assim, o Espírito Santo de Deus estará trabalhando em nossas vidas e em nossa igreja. Para tanto, precisamos de nos perseverarmos na doutrina bíblica, nas orações, na comunhão, tendo temor do Senhor, para que a nossa igreja possa ser uma igreja que possa, assim, agradar o coração de Deus. E assim Ele estará acrescentando aqueles que hão de ser salvos. Que Deus possa nos abençoar. Que possamos estarmos a cada dia buscando na presença de Deus meio para que possamos romper todas as nossas dificuldades, para que possamos seguir em frente no ano de 2024,
sendo usados como instrumentos vivos nas mãos do Senhor, porque o Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo habita em você. Você tem valor. O Espírito Santo habita em você. Que Deus assim nos abençoe, rica e abundantemente. Amém.